Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos novamente. Aqui é o Marcelo Vieira e nessa aula hoje eu vou falar sobre como conquistar a independência financeira investindo no mercado financeiro automaticamente com robôs, tá mais especificamente no mercado de Forex. Vai ser uma aula muito interessante com conteúdo que, se você não conhece esse mercado, com certeza vai chamar muita a sua atenção e eu tenho certeza que você vai ficar muito interessado porque realmente é uma forma fantástica de investir. A gente precisa investir para conquistar a independência financeira, ou seja, para criar renda passiva, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, o que realmente importa para você? Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Se não tem diretamente nada a ver com investimentos? O que acontece? Tudo que a gente faz, a gente tem um objetivo final que é conquistar o que importa pra gente, tá? Na verdade, eu sei que muitos de vocês com certeza gostam do trabalho que fazem, gostam de se manter ativo, isso é muito bom, mas a maioria das vezes a gente faz muita das coisas que a gente faz, como trabalhar, por exemplo, às vezes mais do que a gente gostaria ou de forma mais estressante do que a gente gostaria, para conquistar aquilo que a gente quer, né? Uma vida tranquila, uma vida boa, ter conforto, poder dar estudo para os filhos, poder ajudar os pais, poder, enfim, ter uma tranquilidade financeira, poder viajar, poder ter um carro, uma casa, enfim, tudo a gente acaba fazendo para conquistar essas coisas que realmente importam para gente. E o ideal é que a gente tenha tempo para desfrutar tudo isso que realmente importa para gente, né? Não adianta nada você chegar com 55 anos, 60, 65, 70 anos. É complicado chegar tendo que trabalhar 8, 10 horas por dia, tá preocupado com a conta para pagar no final do mês. Enfim, a gente tem que se programar, né? Uns mais novos vão conseguir programar isso para muito antes, muito mais cedo, né? E outros que já estão um pouquinho mais velhos vão ter que programar provavelmente uma aposentadoria nessa faixa mesmo de 55, 60, 65 anos. Mas é importante você ter em mente onde você quer chegar, o que você quer ter, o que você quer conquistar para a sua vida, tanto em termos de número, de patrimônio, de dinheiro, quanto em termos de objetivo de vida, porque isso é que vai fazer com que você faça o que precisa ser feito, né? Para você fazer um planejamento financeiro, investir, aprender a investir, investir em conhecimento, investir em software, em estrutura para investir, para acumular patrimônio, para você futuramente poder viver da renda desse patrimônio, tudo isso logicamente exige um esforço seu, né? Muitas vezes um esforço considerável, dependendo do quanto que você ganha. E então, ou seja, esse esforço tem que valer a pena. Então você tem que ter como chegar lá. E para você ter como chegar, você precisa ter essa visão muito clara do que importa para você e onde você quer chegar, para você ter a disciplina suficiente para juntar o dinheiro, para aprender a investir e para investir de fato. Se você não tiver muito claro onde você quer chegar, você vai passar um mês, você não vai juntar dinheiro, você vai deixar de aprender a investir para investir, vai deixar mais para frente, a coisa vai passando, a vida passa, a vida vai passar de qualquer jeito e você não vai ter conquistado o que você quer. Tá legal? Então, tenha isso em mente muito claro, tanto em termos financeiros quanto em termos de objetivo de vida. Então, eu vou contar, alguns de vocês já me conhecem, outros não, né? Como eu já falei, meu nome é Marcelo Vieira. E a minha história com investimentos começou em 2005. Eu sou médico, então em 2005 eu ainda estava mais pro final da faculdade de medicina e eu passei numa prova de monitoria, né, que é aquela atividade onde a gente ajuda os alunos de outra turma que a gente já passou por aquela matéria e eu ganhei minha primeira bolsa, meu primeiro dinheiro, né? Então eu fui lá começar a investir. O que eu fiz? Né? Fiz tudo errado. Fui lá no banco, conversei com o meu gerente e então ele sugeriu
que eu fosse no caixa eletrônico e escolhesse alguns fundos de ações. Foi assim que eu comecei a investir. Mas eu dei sorte, na época o mercado era de alta, então eu tive bons resultados com aquele investimento. Não porque eu sabia investir, mas sim porque o mercado de bolsa de valores era de alta na época. Então acabou dando certo. Chegou em 2007, eu me formei, então eu fazia faculdade em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Rio de Janeiro capital, fazer a pós-graduação em dermatologia. E lá então eu investia mais como um hobby, assim, mas lá eu tive a oportunidade, na época não tinha, em 2007, não tinha cursos online como a gente tem hoje, né? Acesso a informações online era muito menor do que se tem hoje. E então, lá morando aí numa cidade grande como o Rio, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, né? E muitos cursos, li muitos livros e aprendi, fiz aulas particulares com traders, enfim, realmente investi muito nessa parte em termos de conhecimento, né? Então, na época eu estava começando a fazer trading, mas que são operações de curto prazo, né? Mas como day trade, swing trade, enfim. Mas na época a maior parte não só do meu dinheiro, mas também aí como eu comecei a estudar mais, eu comecei a investir dinheiro também dos meus pais, de alguns familiares, e eu estava obtendo resultados muito positivos, muito interessantes, e até 2007, né? Chegou 2008, veio o crash do mercado, a crise do subprime e aquela crise forte que aconteceu nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo todo. E então, com a queda, a maior parte do meu dinheiro ainda estava alocado na bolsa, não para trading. Para trading eu tinha uma parte menor que eu estava, digamos assim, treinando, né? A maior parte ainda estava alocada em ações mesmo, como sócio, digamos assim. E aí eu perdi praticamente quase 50% do capital que eu tinha investido, que dá aproximadamente R$ 500.000, né? E aí foi uma sensação assim horrível, né? O estômago embrulhava, tinha noite quando eu dormia direito e preocupado, o que vai acontecer. Mas eu acabei ficando meio paralisado, meio anestesiado e eu não mexi nos meus investimentos. Então, em 2009, a bolsa teve uma rápida recuperação da crise, né? Óbvio que antes de perder esse meio milhão, eu já tinha ganhado aí 400 mil investindo e operando na bolsa. Então, na verdade, eu perdi tudo que eu ganhei mais um pouco. Mas depois chegou 2009, eu recuperei esse dinheiro com a alta da bolsa. E então ficou uma lição muito grande para mim, muito forte, tá? E essa lição é importante para vocês caso vocês não estejam no mercado desde da época da crise de 2008, que é o seguinte: eu perdi dinheiro durante a crise de 2008 dos meus investimentos porque eu não sabia investir e não por causa da crise, tá? É plenamente possível você, por exemplo, em 2008, um ano que nem 2008, conquistar excelentes resultados, tá? Principalmente fazendo trading. E eu não sabia disso na época, não tinha essa noção. E mesmo em termos de trading, em 2007 eu tinha muitos resultados excelentes, mas porque o mercado era de alta, eu só sabia operar dessa forma. Então, a partir do momento que eu aprendi essa lição, né, foi quando as coisas começaram a mudar para mim, porque então a partir daí eu comecei a investir ainda mais nos meus estudos, ler ainda mais livros, fazer mais cursos, conversar com traders experientes e eu descobri então que realmente o problema era eu e não a crise, eu que não sabia investir direito e que eu tinha que estar preparado para investir da melhor forma possível, independente de houver crise ou não, né? Ou seja, estar preparado para ganhar em qualquer condição de mercado, né? E então com isso eu comecei a me aprofundar cada vez mais, então eu consegui
passar todo ano, conseguir bons resultados, resultados acima da média. Isso logicamente foi chamando a atenção das pessoas e todo mundo começava a me perguntar o que você está fazendo, como que você está investindo. E eu comecei a ensinar e falar para alguns amigos, pessoas próximas, e eles também começaram a obter bons resultados. Então eu cheguei à conclusão que foi quando eu vi que eu tinha algo muito valioso nas mãos, né? Esse conhecimento, experiência que eu adquiri ao longo dos anos. Então, até que em 2013 eu resolvi passar essa mensagem mais adiante, e eu criei o Investidor de Sucesso, que é o canal pela internet, onde eu, enfim, ensino as pessoas a investirem, né? A gente tem milhares de seguidores no YouTube, temos atualmente praticamente aí 3 mil alunos, e uma grande quantidade de gente que acompanha nossas aulas, nosso trabalho. Então, independência financeira, né, que é o nosso objetivo. O meu conceito de dependência financeira é você poder viver, tá, dos rendimentos dos seus investimentos, ou seja, do dinheiro proveniente do rendimento do seu patrimônio. Tá? Isso não significa você tirar ou vender um pedaço do patrimônio, entendeu? Isso significa esse patrimônio gerar renda para você e você conseguir viver com essa renda com qualidade de vida, né? Então isso significa que você tem dinheiro para o resto da vida, porque se você viver mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né, e cada vez na média a gente vai viver mais, você vai ter dinheiro porque você só tira o dinheiro proveniente do rendimento, né? E ainda vai passar isso para frente como herança, se assim você quiser, né? Então, realmente esse é o meu conceito e esse deve ser o objetivo. E para conquistar a independência financeira é muito mais fácil do que não é sim, é simples, não é fácil porque a gente tem um trabalho, né, de juntar o dinheiro, aprender a investir, mas é extremamente simples o que tem que ser feito. E o primeiro passo para isso é se pagar em primeiro lugar, tá? Isso é o que mais gera resultado. Você pegar, você ganha, por exemplo, 3 mil reais por mês, você define que você vai investir 10%, que você ganha 200 reais, 300 reais, 400 reais por mês. Você vai lá, investe esse dinheiro assim que você recebe o salário e você se vira, digamos assim, para pagar as contas pro resto. Por quê? Porque senão você vai sempre acabar gastando um pouco mais, comprando uma coisa fútil, uma coisa que não precisa de bobeira, e vai acabar gastando todo o dinheiro, não vai sobrar nada para você, e lá na frente você vai pagar muito caro por isso, por estar idoso, tendo que trabalhar, não tendo dinheiro para cuidar da saúde. A gente sabe que os custos com saúde ficam cada vez mais altos, você não pode depender do SUS, você não pode depender do governo, e realmente a situação vai ficando complicada. Então é importante fazer esse passo, e essa é a maneira mais simples de todas. Você se adequa ao resto do que você ganha depois que você investiu, né? E para quem ganha muito, você precisa acumular mais patrimônio. Para quem ganha pouco, pouco entre aspas, né? É relativo que é pouco, mas para quem ganha menos, por exemplo, né? Tem muita gente que ganha, por exemplo, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais por mês e acha que não tem como conquistar a independência financeira. Mas se você acumular um patrimônio, por exemplo, de 200 mil reais, tá? E fazer um retorno médio aí de 1,5%, você vai estar tirando aí seus 3 mil reais, né, por mês. Então, ou seja, você não precisa acumular tanto patrimônio assim, ser um milionário para gerar uma renda de 3 mil reais. Agora, logicamente, se você tem um padrão de vida mais alto e você gasta 30 mil reais por mês, você e sua família, você vai precisar acumular aí, dependendo do seu tipo de investimento, 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio, para você gerar essa renda, né? Mas logicamente também você tem mais dinheiro para investir mensalmente para acumular esse patrimônio. Então é proporcional, tá? A dificuldade para conquistar a independência financeira é igual para quem ganha 3 mil ou para quem ganha 30 mil, né? Porque quem ganha 30 mil tem um gasto muito mais alto e vai ter mais dificuldade às vezes de investir os 3 mil do que quem ganha 3 mil e tem que investir 300. Proporcionalmente é sempre igual, né? E
o sucesso financeiro está 80% é psicológico. Ou seja, é você saber interpretar o que você tem que fazer e principalmente superar o medo depois que você começar seus investimentos. Tá? Eu vou mostrar aqui que é possível obter uma boa rentabilidade mesmo em épocas de crise, mas você vai ter dias negativos, semanas negativas ou meses negativos no seu negócio, tá? No seu investimento. E você tem que aprender a lidar com isso, porque isso é inevitável. Eu recebo muitos e-mails assim, principalmente sobre Forex, né? É possível fazer tantos pips por dia, é possível fazer tantos por cento por dia. E eu sempre digo não, tá? Não é possível. Fazer 1% ao dia não dá. Não tem estratégia no planeta que acerte o mercado todos os dias. Tem estratégias consistentes que ganham no médio e longo prazo, né? Mas não no curtíssimo prazo de questão de dias, tá? Então você tem que aprender a lidar com isso. Não tem saída aqui. E também toda a questão psicológica de aprender a investir, de correr atrás, de fazer tudo que tem que ser feito. Então, qual o melhor investimento? Na minha opinião, o melhor investimento é investir em você mesmo, tá? Por que isso? Porque nada como o conhecimento, né? Isso foi o que fez a diferença para mim nos meus investimentos. Eu buscar o conhecimento para aprender a investir cada vez melhor e busco até hoje. Foi isso que fez a diferença na minha carreira como médico. Foi isso que fez a diferença na minha carreira como empresário, né? Buscar conhecimento e ser cada vez melhor, dominar cada vez mais o assunto para obter cada vez mais resultados. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre um assunto, mais resultados eu tenho, né? Então, investir em conhecimento sempre é muito barato perto do retorno que você pode ter. Tá? Economizar com conhecimento normalmente sai muito caro, muito caro. Aqui a gente mostra um exemplo de um investimento inteligente, né? R$300 por mês rendendo 3% ao mês durante 15 anos, tá? Você acumula R$2 milhões. Tá? Isso deixa bem claro que qualquer um pode ser um milionário e conquistar a independência financeira. Tudo bem, você tem que juntar pelo menos R$300 por mês e você tem que investir de forma bem adequada para conseguir, por exemplo, 3% ao mês, né? De média durante os 15 anos. Tudo bem que esses 2 milhões a gente não está incluindo aqui imposto de renda e a inflação, né? Daria um pouco menos em valor real, mas de qualquer jeito é bastante dinheiro, ainda mais juntando apenas R$300 por mês, né? 3% de rentabilidade é viável? Tá? É plenamente viável. Eu vou mostrar que sim. É fácil, todo mundo faz? Não. Mas é plenamente viável mesmo para iniciantes, tá? E eu já vou mostrar como por que iniciantes também podem conquistar de cara um bom resultado se fizer tudo da forma correta. Para isso você precisa ter, tá, um sistema eficiente, ou seja, ter um sistema que trabalhe para você, tá? Por isso que eu gosto tanto de investir com robôs, tá? No mercado financeiro, principalmente em Forex. Por quê? Porque o robô é um sistema que foi desenvolvido por um investidor, por um trader profissional, testado e colocado no mercado, tá? Então, ou seja, você tem a possibilidade de adquirir por valores assim muito acessíveis um software desse que investe automaticamente para você e você não precisa, é um sistema eficiente, você não precisa trabalhar, né? Muita gente me pergunta, sinceramente, eu não opero mais manualmente hoje, não faço mais trading manual. Eu até gosto muito de operar e o fato de eu ter operado por vários anos manualmente me deu uma base muito boa em termos de investimentos, mas não é necessário e que, enfim, eu quero ganhar dinheiro de forma passiva, né? Eu não quero precisar ficar 6, 8, 10 horas na frente do computador, na frente do mercado, tendo que operar,
tá? Para conseguir uma boa rentabilidade. Eu quero que isso funcione de forma automática. Claro, eu vou ter que uma vez por semaninha dar uma olhada como é que tá, se está indo tudo certo, se precisa mexer alguma coisa, mas é uma coisa muito superficial, né? Você não precisa ficar ali acompanhando e trabalhando em cima daquele o dia todo, tá? Nem todos os dias você pode viajar com tranquilidade, enfim. O sistema funciona de forma automática e eficiente. E para você, normalmente, quem desenvolve esses sistemas tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Você levaria muitos e muitos anos, tá, para conseguir é, esse tipo de resultado. Tá? Realmente levaria aí muito tempo para você aprender a fazer isso sozinho. Eu vou só postar aqui na aquela hora eu falei de números, né? Depois, se vocês quiserem postar, eu postei ali no chat. Vocês podem baixar uma planilha onde vocês podem fazer um cálculo de tanto investimento por mês, tal porcentagem, quanto que dá para vocês fazerem o planejamento de vocês. Depois vocês podem, digamos assim, entre aspas, brincar um pouquinho com o planejamento financeiro de vocês ali na planilha, tá legal? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de Forex, tá? É, é engraçado porque o mercado de Forex, para quem não conhece, para quem é leigo, eu sei porque eu já fui leigo e eu já passei pelo mesmo processo que muitos de vocês que ainda não investem nesse mercado devem estar passando, que é, o Forex é legalizado, é ilegal, é seguro, tá? E eu já vou falar bastante sobre isso. O mercado de Forex, tá, é o maior mercado do mundo. São negociados de 4 a 5 trilhões de dólares por dia. Tá? 4 a 5 trilhões de dólares por dia. Enquanto isso dá, tá, por exemplo, mais de 9 vezes todas as bolsas de valores somadas no mundo. Bolsa de Nova York, do Bovespa, Austrália, Inglaterra, Japão, França, Alemanha, todas juntas, o Forex é 9 vezes maior. Tá? Então, isso é muito interessante. O Forex nada mais é do que uma negociação de moeda interbancária, tá? Ou seja, dólar, euro, libra, franco suíço, dólar australiano, dólar canadense, a negociação de moedas, tá? Por isso que é um mercado tão grande. Todo mundo precisa comprar e vender essas moedas todos os dias nos bancos, tá? E agora já tem alguns anos, desde o começo da década passada, isso está acessível para pessoa física, tá legal? Então, o mercado de forex nada mais é do que a negociação de moedas no mercado interbancário, né? Então, sobre legalidade corretora, tá? Por que a gente não tem forex no Brasil, né? Porque esse mercado ainda não foi regulamentado aqui no Brasil. Por que eu não sei te dizer exatamente? Provavelmente tem interesse de terceiros, interesses políticos, enfim. Porque o mercado de forex é devidamente regulamentado para pessoa física praticamente em todos os países desenvolvidos ou quase desenvolvidos do mundo, tá? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, França, todos os países desenvolvidos, Forex é devidamente legalizado. Vários países já na América do Sul, como Uruguai, Chile, também já, México, enfim, já tem tudo regulamentado, e no Brasil a gente ainda não tem. Nosso mercado ainda é muito novo, né? Nosso próprio mercado de bolsa e tudo. Então esse mercado ainda, como ele não foi devidamente regulamentado pela CVM, as corretoras brasileiras não podem oferecer esse produto, que seria muito interessante para elas, mas porque seria mais um produto para oferecer, né? Mas infelizmente ainda não tem. Mas isso não significa que seja legal, tá? Não tem nada de legal em investir em Forex. Você pode investir em Forex fora do Brasil, num país que seja regulamentado legalmente, sem problema algum. Você pode enviar dinheiro, você pode trazer dinheiro de volta à vontade, tudo de forma 100% legal. Tá? Só tem que ficar atento, e esse é o motivo pela qual às vezes o mercado de Forex é um pouco mal falado, mal compreendido. É o seguinte: assim como tem corretoras gigantes, decentes, bem estruturadas em países como a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Dinamarca e por aí vai, também existem corretoras de Forex em paraísos fiscais, Ilhas Seychelles, não sei, San Martin, não sei o
que são ilhazinhas pequenas, o país, sei lá, tem 100 mil habitantes, não tem regulamentação nenhuma, não tem fiscalização nenhuma, e aí alguém abre uma corretora lá, a pessoa vê uma propaganda na internet, às vezes bota dinheiro lá sem saber o que está fazendo, daqui a pouco a corretora quebra, a corretora some, e como é que você vai fazer? É um país que não tem regulamentação nenhuma, autoriza a ter corretora, mas não é uma coisa séria, e aí como é que você vai correr atrás do seu dinheiro, né? Então, mas isso nada mais é do que você correr o risco de investir num mercado que não é bem regulamentado e que não está num país sério, tá? Você deve imaginar, né, que países como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão, a coisa não funciona assim, sem fiscalização, sem regulação, tudo é muito bem fiscalizado, tudo é muito bem legalizado e a gente tem muita segurança para investir nesses países. Tá? Por exemplo, na Inglaterra, que é o meu país preferido para investir, no Reino Unido, em Londres, as corretoras normalmente ficam todas em Londres. Lá, além de ser um mercado extremamente bem fiscalizado, ou seja, há uma grande fiscalização em cima das corretoras para que não se executem ordens onde o cliente seja prejudicado, para correr menos risco, né, de uma corretora quebrar, proteção ao cliente para ele não ficar devendo, ou seja, a conta não poder ficar menor do que zero. Enfim, toda essa fiscalização em cima da corretora. Tem a questão do FSCS, que é como se fosse aqui no Brasil o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, caso a corretora quebrou, sumiu, por qualquer motivo. Sumir nesse país não tem como sumir, né? Ela pode quebrar, o que já é difícil, né? O Fundo Garantidor de Crédito garante até 50 mil libras por CPF por corretora. Tá? É um fundo da autarquia do governo. Isso em último caso, tá? Porque o dinheiro da corretora fica separado do dinheiro do cliente. Há toda uma fiscalização em cima disso, mas digamos assim, em último caso, a corretora quebrou, o dinheiro foi desviado e a fiscalização não percebeu. Porque normalmente se a corretora quebra, você simplesmente saca ou transfere isso para outra corretora. Mas digamos que o pior aconteça, você tem a cobertura aí, o que já dá 50 mil libras, mais de 200 mil reais hoje, né? E, além disso, a corretora que eu costumo utilizar, que eu vou postar o link para vocês aqui, vocês podem abrir aí, se quiserem conhecer uma conta demonstrativa gratuita. Eu postei o link aí no chat, vocês podem clicar ali e se cadastrar gratuitamente. A Active ela oferece um seguro, tá, junto a uma grande seguradora, um grande grupo na Europa, de até 500 mil libras por CPF, no caso não é por CPF corretora, é só na Active, né, esse seguro. Ou seja, dá mais de 2 milhões de reais. Então, caso a corretora quebre, você está 100% seguro do seu dinheiro. Isso é muito importante porque a gente está acumulando patrimônio a vida toda, trabalhando, juntando, investindo dinheiro, aprendendo a investir. A gente tem que ter uma grande segurança sobre o nosso patrimônio. Então essa é a minha recomendação em relação a corretoras. E não abra, tá? Tem corretora que oferece bônus de não sei quantos dólares se você abrir conta, não sei quantas vantagens, e dizem que estão no país, mas não estão. Tem que ficar atento na internet, a gente sabe como é que é, tem muita coisa aí, tem que ficar realmente bem atento, tá? Então, como eu falei, quanto custa o seu tempo, né? Se eu fosse ficar 4 ou 8 horas por dia hoje operando, isso teria que me render muito dinheiro, porque eu tenho outros trabalhos, outros negócios, né, onde eu poderia estar trabalhando e gerando dinheiro. Então, para eu poder compensar ficar na frente do computador investindo, eu já tenho que ter, além de ser um bom investidor, ter muito dinheiro já investido para compensar, porque senão compensa mais você trabalhar e investir de forma automática. E a gente sabe que a maioria de vocês precisa trabalhar, precisa pagar as contas e não tem tempo para ficar investindo o dia todo. Então, investimento automático entra como a melhor forma para a pessoa, entre aspas, digamos assim, comum, para o trabalhador comum, né, digamos assim, investir de forma profissional, né, não de forma amadora, nem colocar em fundos
onde a rentabilidade é baixa, a taxa de administração é alta, enfim, para você realmente ter as rédeas, o controle dos seus investimentos. Eu queria mostrar aqui agora alguns resultados reais, tá, de alguns robôs ou serviços de sinais, tá? Robôs nada mais são do que softwares que você instala na sua plataforma, que você recebe gratuitamente da corretora, tá? E ele opera automaticamente no mercado para você. Ele tem uma estratégia embutida nele. Então ele simplesmente analisa o gráfico, né? Essas estratégias são baseadas no gráfico, em análise técnica, tá? Eles operam tanto na compra quanto na venda, ou seja, independente de mercado ser de alta ou de baixa, eles conseguem operar e ganhar nas duas formas, tá? E sinais são nada mais do que também um software que você instala na sua plataforma na corretora, que copia o sinal de algum trader, ou seja, algum trader profissional que fica o dia todo operando, e você coloca um sistema para copiar automaticamente essas ordens desses traders para suas contas, tá? Então aqui a gente tem um resultado real de um robô, tá? A gente vê aqui uma média monthly, né, média mensal de 29,62%, tá? Com o drawdown de 20,77%. O que é drawdown? De 20%, por exemplo. Você, digamos que tem 100 mil investidos. Você passa por um período de perdas e seu capital vem para 80 mil. Depois você volta a ganhar e chega a 150 mil. O seu maior período de queda foi quando caiu de 100 para 80 mil, ou seja, caiu 20% da conta. Então, em alguns momentos, desde que esse robô está rodando, nesse exemplo, ele perdeu até 20% da conta em um determinado período, tá? Então, como que funciona na prática? A gente roda o robô com risco mais baixo, né? Porque não é fácil, imagina, você tem 100 mil já, ou 1 milhão investidos. Imagina você em 3 semanas perder 200 mil, vir para 80 mil, psicologicamente é muito difícil. Lembra que eu falei que o mais difícil dos investimentos são realmente a parte psicológica, né? Então, na prática, o que a gente faz é operar de forma mais conservadora, mas mesmo assim obtendo bons resultados. Por exemplo, aqui é um resultado simplesmente fantástico, né? Uma conta que foi de 4.975 dólares para 226 mil, tá? Para quem não conhece esse site, tal, de onde eu tirei isso aqui, se chama MyFXBook, tá? E é um site onde normalmente os fabricantes dos robôs, na verdade é gratuito, qualquer pessoa pode fazer isso, instala na sua conta e ele automaticamente pega todos os resultados da sua conta e coloca num site de forma organizada, fazendo todos esses cálculos, tá? Isso aqui é extremamente confiável e não tem como ser alterado, tá? Uma pessoa que tem o MyFXBook na sua conta, ela não tem como alterar esses resultados. A gente acessa num site em tempo real, não é um print screen, uma coisa assim, que pode ser alterada, né? Então realmente a gente tem 100% de confiança no resultado e a gente utiliza esses robôs e sabe que na prática o resultado é mesmo bem parecido. Aqui um exemplo de um outro robô, tá? Com uma média de 13,91% ao mês, com o drawdown de 19,83%. Tá? Veja uma curva de crescimento bem interessante e uma conta que foi de 3.495 dólares para 52 mil. Como eu falei, eles sempre operam de forma mais agressiva, né, do que a gente, mas o resultado realmente impressiona, a consistência, né. Aqui um outro robô com média de 21% ao mês com 25% de drawdown, né? Por exemplo, se você é conservador, você diminuir 10 vezes o risco, você teria feito 2,1% ao mês com 2,5% de drawdown. Ou seja, em Forex é um mercado que serve tanto para os investidores mais arrojados quanto para os investidores mais conservadores, porque independentemente do robô ou sinal que você utilizar, você define o risco, tá? Por operação. Então você tem esse controle, tá? Você controla o seu investimento, você tem controle sobre o seu dinheiro. Você não fica simplesmente aquela estratégia da esperança, né? Que você bota o dinheiro lá num fundo de ações, por exemplo,
e fica torcendo simplesmente para a economia ir bem e para a bolsa subir. Aqui você tem controle sobre a estratégia, sobre o risco, sobre que tipo de estratégia, que tipo de robô você vai utilizar, que tipo de sinal. Ou seja, o investimento está sob o seu controle. Aqui a gente vê um exemplo de um sinal, tá? Isso aqui é um sinal, ou seja, tem um trader do outro lado operando. A gente só usa o software que copia as ordens para nossa conta. Olha como extremamente consistente o ganho desde 2013, uma média de 8,7% ao mês, com 25% de drawdown. Então realmente uma forma aí muito interessante também de se investir. Vejam que os resultados são extremamente consistentes, extremamente interessantes e muito acima da média dos outros investimentos. Realmente o mercado de Forex, pela extrema liquidez, né, pela volatilidade que ele tem, ele é muito bom para operar no curto prazo. Tá? E uma coisa importante é que, como são negociados, como eu falei, 4, 5 trilhões de dólares por dia, tá? O fato de alguém que desenvolveu um robô desses comercializar e, sei lá, e ter 100, 500, 1000, 2000 clientes, não tem problema, ele não altera o mercado. Pode muita gente utilizar o mesmo robô, que o mercado não vai mudar, porque um monte de pessoa física investindo, a gente não vai conseguir alterar o preço do dólar, o preço do euro, o preço do ien japonês, não tem como. Tá? São coisas que envolvem muito mais dinheiro do que um monte de pessoa física investindo. Então a gente não altera o valor das moedas. Então os robôs não param de funcionar se muita gente utilizar, que nem muitos. É um mito isso, né? De que robô para de funcionar. Um robô sem uma estratégia muito consistente pode até parar de funcionar. Robôs às vezes precisam de adaptação ao longo do tempo. Normalmente os fabricantes fazem isso, né? A atualização dos robôs. Mas o robô que muita gente usa e para de funcionar é, por exemplo, numa bolsa que nem no Brasil, onde tem muita pouca liquidez e se muita gente usar o mesmo robô, altera o preço da ação, altera o preço do mercado, né? Não é o que acontece no mercado de Forex. Então, ou seja, sistema duplicável, resultados duplicáveis, né? Ou seja, a gente tem já aí eu tenho muitos anos, eu opero com visto em Forex e com robôs desde 2007. A gente tem aí centenas de alunos investindo e realmente os resultados são extremamente parecidos, tá? São extremamente replicáveis os resultados desses robôs, tá? Então que a gente obtém na nossa conta, ou seja, então uma pessoa pode começar a investir do zero, aprender rapidamente como selecionar robôs, como configurar o risco, colocar isso na conta e ter um investimento de forma extremamente atraente e profissional rapidamente, começando do zero. Em 2 semanas, em uma semana você pode estar fazendo isso, tá? Se você for muito rápido, em 1, 2, 3 dias, né? Então realmente isso sim é uma forma realmente interessante e replicável, né? Sem você ter que ficar ali na frente do computador o dia todo. Basta você fazer seu planejamento financeiro, investir, ter o conhecimento, saber escolher os robôs. Os robôs, tá? Muita gente me pergunta dos preços, né? Normalmente eles custam, tá? Entre $99, a maioria tá em $799, ou seja, entre $100 e $800, tá? Tem bons robôs a partir de $100, 150, $200, tá? Robôs muito bons, e tem outros muito bons também, mais caros, né? Então, ou seja, serve e as licenças, tá? Você paga uma única vez e você chama lifetime, você pode usar aquele robô para o resto da vida, tá? E inclusive com as novas incluídas novas atualizações, as novas versões, tá? Então realmente, ou seja, é extremamente acessível operar com robôs. E os sinais tem diversos sinais. Tem sinais em plataforma que você paga um tanto por ordem, tem sinais que você paga aí uma mensalidade, tá? Que varia entre 30 e $100 por mês. Então, quanto vale tudo isso, né?
quanto vale você aprender a investir de maneira extremamente eficiente, extremamente profissional, rapidamente, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que não tenha conhecimento nenhum sobre investimentos, né? Você pode começar do zero e aprender isso em pouquíssimo tempo, já colocar em prática e começar aí os seus investimentos. Então eu acho que o valor disso é incalculável, né? Por quê? Quanto vale você aprender a investir, como naquele exemplo que eu dei, investir, sei lá, 300, 500, vai depender de 1.000, de 5.000, depende por mês, depende de quanto cada um consegue. Aprender a investir de maneira eficiente, conseguir uma boa rentabilidade, conquistar a independência financeira. Isso não tem preço, né? Isso é meio quase que incalculável, né? E, como eu falei, isso é cada vez mais possível e mais viável, né? Então você tem dois caminhos para isso principais, que é usar robô, ou usar sinal, ou usar os dois, tá? Os dois são bons, os dois são eficientes. De um modo geral, a gente tem visto mais resultados com robô do que com sinais, embora tenha sinais com resultados muito bons também. Então, mas o ideal mesmo é você ter acesso aos dois e ter conhecimento dos dois, tá? Robôs tem esse custo inicial, que é relativamente baixo, né, com uma licença para a vida toda, e os sinais, alguns você não precisa de investimento inicial, paga um tanto por ordem, outros você paga mensalidade. Então, pensando nisso tudo, eu criei um treinamento, tá, passo a passo, onde eu ensino exatamente como investir, tá? Tanto um treinamento de robô quanto um treinamento de sinal. O que eu ensino nesses treinamentos, tá? Então, é um treinamento completo em videoaula gravada com acesso por tempo indeterminado. Você vai adquirindo o curso, você vai ter acesso imediato, tá? Imediato ao curso na nossa área de membros, no nosso site, e vão haver lá videoaulas onde eu explico passo a passo, desde o que é o mercado, como funciona, como utilizar a plataforma, como criar uma conta, tudo extremamente passo a passo mesmo para quem está começando do zero e nunca investiu, não tem nenhum conhecimento. Tanto já um passo a passo de repente para relembrar quem já tem aí bastante conhecimento ou experiência, principalmente nesse mercado, né? Então você tem acesso imediato após a aprovação do pagamento. No curso de robôs a gente faz uma aula ao vivo por mês, tá? Normalmente todo início de mês, onde a gente reporta todos os resultados dos robôs do mês anterior, debate, tira dúvidas, enfim, é um ambiente ao vivo para você poder interagir comigo, com os outros alunos e poder tirar suas dúvidas, ver como é que estão os resultados, como é que eu estou fazendo, se eu estou alterando o manejo de risco, se não estou, quais robôs eu estou usando em quais moedas, tudo isso a gente acompanha ao vivo mensalmente. Tá? E dentro do curso a gente sempre libera a gravação dessa aula também. Grupo exclusivo de alunos no Facebook, tá? Tanto para os dois cursos tem isso, ou seja, isso é muito legal, principalmente no curso de robôs, onde tem mais gente, né? Há uma interação muito grande, muitos alunos, todo mundo debatendo, eu estou investindo assim, eu estou investindo assado, eu estou com risco assim, como é que estão indo os robôs aí para vocês? Gente iniciante chega e pergunta aí como é que está o resultado para vocês, os robôs são bons mesmo, qual que é bom, qual você recomenda, ou seja, você pode postar suas dúvidas lá também em qualquer momento, qualquer dia. Então tudo muito transparente e muito interessante a gente acompanhar tudo isso em tempo real. Você pode começar operando com conta demonstrativa, se você quiser, para aprender a operar, tá? A Active Trades, aquela corretora que eu indiquei, você pode abrir uma conta gratuita. Vou até postar o link aqui de novo, tem gente pedindo. Você pode abrir gratuitamente, tá? Uma conta demonstrativa para você operar. E se você quiser adquirir o robô e operar, ou um sinal e operar nessa conta, você pode fazer na demonstrativa também, para você aprender antes de colocar dinheiro. E você pode começar com apenas $250, tá? O mínimo de depósito na corretora é $100,
mas eu recomendo, para você ter mais margem, não ficar agressivo no investimento, começar a partir de $250. Então, tudo isso vai estar disponível para vocês nesses treinamentos. É muito mais do que simplesmente o curso, né? É um curso com acompanhamento, com interação, realmente fantástico, e os alunos têm crescido muito dessa forma. Então, nesse treinamento você tem um sistema comprovado passo a passo de como investir, acesso, né, nos respectivos cursos a quais robôs, quais sinais eu estou utilizando, as configurações que eu utilizo, indicação de uma corretora, né, confiável, com atendimento em 100% em português, tá, site em português, atendimento por brasileiros e portugueses que moram, né, trabalham na corretora em Londres, ou seja, plataforma em português, tudo em português, você não precisa saber nada de nenhuma outra língua para você investir fora, tá? Ou seja, é um caminho completo rumo à independência financeira. Em todos os cursos, tá, do Investidor de Sucesso, eu ofereço uma garantia incondicional de 100% de satisfação, ou seja, caso por qualquer motivo você não fique satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro, tá? Não precisa nem justificar. Ah, não gostei, não era para mim. Então, se você está em dúvida se é para você ou não, na dúvida, adquire o curso, assiste, vê se é para você. Se você achar que não é, não tem problema nenhum. A gente devolve o seu dinheiro sem perguntas, sem letras miúdas, sem nada, e a gente ainda continua amigo, não tem problema. Tem gente que às vezes são poucos, mas às vezes compram, olha, não era para mim. Não tem problema. Eu não me interessei por esse tipo de investimento. Não tem problema, é uma minoria, mas acontece e você tem essa garantia, né? Então você tem até 30 dias após a compra para solicitar o seu dinheiro de volta por qualquer motivo, né? Então, além disso, eu resolvi fazer algo especial para vocês hoje que estão aqui ao vivo, né, que compareceram. A gente sabe que todo mundo hoje tem uma vida muito corrida, tem compromissos e tudo mais. Então, para vocês que compareceram ao vivo aqui, tiraram esse tempo para reconhecer também o fato de vocês estarem investindo em conhecimento, na independência financeira de vocês, em aprender a investir, eu resolvi abrir uma exceção, e apenas para as primeiras 15 vagas, hoje a gente vai ter aí um valor promocional, um valor que eu poderia tranquilamente cobrar R$2.000 em cada um desses cursos, tá? Mas eu resolvi fazer diferente, eu resolvi realmente tornar esse conhecimento mais acessível para mais gente, e hoje ele vai estar disponível por apenas R$347 cada treinamento, tá? O treinamento Sucesso em Forex, que é o treinamento de robôs, tá? E o treinamento Top Traders em Forex, que é o treinamento de sinais. Então, repetindo, o treinamento de robôs é o Sucesso em Forex, e o treinamento em sinais é o Top Traders em Forex. Vocês podem adquirir imediatamente, tá? Basta acessar o link que está aí na tela. Eu vou postar aqui para vocês, já estou postando aqui no chat também os links para vocês não precisarem digitar, poderem clicar e acessar diretamente. Então, para as primeiras 15 vagas, a gente vai fazer esse preço muito especial nesses dois cursos, tá? Uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte: por qual começar, tá? É o seguinte, de um modo geral, se fosse para fazer um só, normalmente eu prefiro o Sucesso em Forex, tá? Porque operar com robôs dá mais resultado do que operar com sinais. Agora, se você está realmente sério em relação a investir, você quer ter mais alternativas além do robô, você ter excelentes sinais também para operar na sua conta, eu recomendo fortemente que você adquira os dois cursos, tá? Se você tiver condições, realmente vale muito a pena adquirir os dois. Se você for adquirir apenas um, tá? Eu recomendo que inicie pelo Sucesso em Forex. Então, basta acessar, você pode adquirir imediatamente por R$347 ou investidorsucesso.com
Top Traders em Forex e o investidordosucesso.com/treinamento sucesso em Forex. E agora eu gostaria de convidar o Marcelo Brown, ele que é aluno do curso Sucesso em Forex, e eu convidei ele gentilmente aceitou. Gostaria de te agradecer, Marcelo, pela presença e em falar um pouquinho, né, ter uma visão não só minha, uma visão de um aluno do curso, dos cursos de Forex. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo e ele vai dar, enfim, uma palavrinha rápida com vocês para passar o que ele sentiu, como ele aprendeu, como que ele está investindo, o que ele vê do curso e do mercado. Então, se você tiver tudo ok aí, Marcelo, por favor, pode clicar em Talk Now e, e fica à vontade para falar. De repente está chegando um pouco chiado. Uma nota de 0 a 10, tá ok, já tive resposta, ótimo. Então, obrigado, Marcelo, pelo convite. Realmente não estava esperando isso. Como ele falou, sou aluno do Sucesso em Forex. Eu comprei o Sucesso em Forex em dezembro, já faz um bom tempo. Só que foi ali, bem perto da época do Natal, Ano Novo, acabei deixando para fazer o curso em meados de janeiro. Aproveitei ali meados de janeiro para, enquanto eu fazia o curso, pesquisava alguma coisa na internet. Eu já tinha conhecido o mercado de Forex há um bom tempo atrás, tá? Acho que foi em torno de 2007, 2008, alguma coisa assim, mas não prossegui. Então, eu só sabia da existência, tentei procurar alguma corretora aqui no Brasil, vi que não existia, procurei alguma coisa lá fora, não sabia o que escolher, e acabei morrendo na praia, tá? Então, isso foi resgatado em dezembro. Fiz o curso em janeiro, fui estudando, li um monte de coisa a respeito, confirmei muitas coisas que o Marcelo tinha dito no curso, principalmente em relação à escolha das corretoras, certo? Escolha da corretora é algo realmente muito sério. Tem muita coisa por aí que dá problema, que é esquema, que só quer de algum jeito se aproveitar da boa vontade das pessoas. E eu vim a operar de fato, a abrir a minha conta real somente no início de março. Tá? Foi no dia 3 ou 4 de março, alguma coisa assim, que a minha conta real foi aberta. Meu primeiro mês foi ok, nada de mais, nada de menos, assim, um resultado interessante. E agora o mês de abril está excelente, já estou com mais de 12% de retorno nesse mês de abril. Atualmente eu estou com 4 robôs, tá? Eu comecei com 2 e fui aumentando, agora eu estou com 4. Tem outros que estão na minha lista que eu penso em comprar, agora não é a hora. Tem alguns mais baratos, outros mais caros, o preço deles varia, todos eles são pagos, certo? Não existe robô gratuito que te traga resultado consistente. Então, o custo deles aí varia de 99 a $800, depende um pouco do robô. E algo que eu vinha a estudar bastante, eu até cheguei a fazer um estudo em paralelo, de uma necessidade que eu senti, de uma facilidade que eu tenho de mexer com Excel. Eu consegui pegar os dados de diferentes robôs daquele site terceiro, né, o MyFXBook, que é o site que a gente utiliza para medir e para acompanhar o resultado dos robôs, né? Uma entidade terceira, então ele não é manipulado, é algo que a gente pode confiar. Eu consegui utilizar aqueles dados e no Excel integrar eles. E o interessante de ter muitos robôs, tá? Não é necessariamente aumentar a rentabilidade, mas é conseguir uma rentabilidade alta com um drawdown pequeno. O Marcelo mostrou aqui que tem alguns robôs que conseguem aí 18, 22, 28, 30% ao mês na média de retorno já há um bom tempo. Só que eles, em contrapartida, como o Marcelo explicou, oferecem um drawdown aí na casa de 28%. Né?
Então, se você tem 100 mil, um drawdown de 28% significa uma queda, uma perda de 28 mil. Então, ele pode vir a recuperar, eles recuperaram isso já, todos eles que ele mostrou recuperou isso, só que é difícil de aguentar psicologicamente essa queda. E o interessante de ter muitos robôs é ter diversos robôs com um risco bem menor, né? O risco por trade bem menor, então vai diminuir a rentabilidade de um, por consequência vai diminuir o drawdown desse um, só que no momento que você soma 1, 2, 3, 4, 5 robôs, uma pequena rentabilidade, um pequeno drawdown, e que consegue uma rentabilidade grande e um drawdown mediano, tá? Então nessa planilha eu vi que é possível conseguir aí com um histórico já de 18 meses de dados que eu tenho, foi possível conseguir um retorno médio em torno de 18% ao mês, com um drawdown pico, tá? Pico de 3 dias de 12%. A média foi de 6%. Tá? Então, muito interessante mesmo, estou completamente satisfeito, muito empolgado com o futuro, continuo estudando. A comunidade lá no Facebook, recomendo fortemente que todo mundo comprar o curso, participe da comunidade do Facebook, mesmo que você não goste muito de Facebook. Eu não tenho uma presença social no Facebook muito grande, meu perfil raramente é atualizado, eu não entrava com muita frequência, mas agora, por causa da comunidade, eu entro com bastante frequência, eu gosto da interação das pessoas ali dentro, acabo tirando dúvidas, acabo tirando minhas dúvidas, né, e acabo ajudando a responder dúvidas de outras pessoas, a gente compartilha coisas, então é algo realmente muito interessante. E estou completamente satisfeito com o curso e devolvo agora a palavra ao Marcelo, meu xará. Legal, obrigado mesmo, Marcelo Brown. Então, aí eu queria passar para vocês a visão de um aluno, né, que é diferente da visão de quem dá o curso, e eu acho que isso pode ajudar muito vocês. Tá legal? Então vamos começar agora então as perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade para postar a pergunta de vocês aí no chat, tá? Todas elas vão aparecer aqui para mim e eu vou procurar responder o máximo possível, né? Normalmente a gente tem uma quantidade gigante de perguntas, às vezes a gente não consegue responder todas, mas pelo menos as mais repetidas, as mais comuns, né? Então, muita gente pergunta quanto tempo demora para obter lucro, né? A gente não tem como ter 100% certeza, tá? Por exemplo, como o Marcelo falou, ele teve um primeiro mês levemente, né, positivo e já um segundo mês muito positivo, 12% no mês, incrível, né? Outros vão ter um primeiro mês melhor ainda, outros vão ter um pior ou até negativo. Tudo depende do robô que você utiliza, da quantidade, pode ser um só, tá? Não tem problema, mas às vezes acontece, como vocês viram ali. Então não dá para medir, vai ser no primeiro mês, vai ser no segundo, vai ser no terceiro, mas realmente dá para investir de forma bem interessante. Mas não tem como prever exatamente quando vai ocorrer o primeiro lucro, né? Legal, muita gente agradecendo que gostou das informações. Legal, o Iago já adquiriu o curso, já está dentro. Parabéns, Iago. Legal, já está acessando o curso de lá. Parabéns. A sua pergunta, quantos eu já tenho experiência de anos com ações? Qual dos cursos eu compro? Recomendo que comece pelo Sucesso em Forex, tá? Que é o treinamento de robôs. E se você já tem experiência e gosta de investir, eu recomendo que adquira os dois, tá? Mas se for para começar só um, eu recomendo que comece pelo Sucesso em Forex. O William pergunta, para depositar o dinheiro e fazer o saque é muito complicado? Não, tá? Cada vez está mais fácil fazer. Se for valores bem pequenos, você pode fazer no seu próprio cartão de crédito, como se fosse uma compra pela internet, você deposita o dinheiro lá na corretora, tá? Tem formas via Neteller, que é uma empresa que transfere o dinheiro, digamos assim, você coloca dinheiro na sua conta Neteller diretamente pelo seu banco, eles têm convênio com os bancos aqui no Brasil, com os principais bancos, transfere para sua conta Neteller, na conta Neteller você transfere para a corretora, tá? Você pode usar cartão pré-pago para quem não tem cartão de crédito e para quem tem valores maiores pode fazer tanto via casa de câmbio quanto pelo seu banco, tá?
Então, ou seja, é extremamente fácil enviar e receber o dinheiro, mesma coisa. Dependendo do valor, você pode sacar para sua conta Neteler e sacar para sua conta aqui no Brasil. Você pode pedir transferência direto da sua conta lá na corretora para sua conta do seu banco aqui no Brasil. Leva 3 dias úteis a transferência internacional, o dinheiro cai na sua conta aqui no Brasil. Então realmente isso está cada vez mais simples, mais fácil. O Marcos pede novamente o link dos cursos. Eu vou postar novamente aí para vocês. Está aí na tela, mas fica mais fácil, né? Vocês só clicarem aí, postei aqui novamente, tá? O Ender pede algumas corretoras sérias. Já vou aproveitar e colocar o link aqui também da corretora que eu utilizo e que eu confio, que eu falei que além do Fundo Garantidor de Crédito na Inglaterra, ele oferece um seguro, é a única corretora que tem isso até hoje, um seguro de 500 mil libras garantido por pessoa caso a corretora quebre ou tenha algum problema, mais de 2 milhões de reais, né? Então é a corretora que eu recomendo. O Iago pergunta quem tem conta num banco como o Loyal Bank em paraíso fiscal. O risco é o mesmo como se fosse uma corretora? Na verdade, eu acho que na corretora é mais seguro, porque na corretora você tem um fundo garantidor de crédito e o seguro. Nos paraísos fiscais, não sei se os bancos têm essa segurança toda. Soares pergunta, por que você resolveu difundir seu conhecimento? Existe algum aluno que superou seus ganhos? Eu sempre gostei, né, como vocês viram falando da minha história, eu sempre gostei de dar aula desde a época de faculdade. Eu era monitor de dermatologia, enfim, sempre gostei, né, de apresentar trabalhos e tudo isso. E como sempre fui apaixonado por investimento, pelo mercado financeiro, tipo um hobby, e eu também ao mesmo tempo sempre gostei de empreendedorismo, então eu resolvi trazer isso, levar essa mensagem, esse conhecimento para mais pessoas e logicamente já aproveitar e tornar isso também um negócio, né? E pergunto se existe algum aluno que já superou seus ganhos. Já, tá? Eu não lembro agora de cabeça se eu chego a estar com 12% ao mês. Eu posso até calcular aqui rapidamente. Eu tô com... No momento, tá? Eu tô com 8,94% nesse mês, agora. O Marcelo Brown, que é um aluno que acabou de falar que está com 12% esse mês, ou seja, já está melhor que eu. Isso acontece por diversos motivos, tá? Seleção dos robôs, manejo de risco, de repente, provavelmente o do Marcelo Brown está um pouquinho, com o risco um pouquinho mais alto que o meu, então o lucro dele, logicamente, é um pouquinho maior, mas o meu drawdown é um pouquinho menor. Ou seja, tem alunos sim que me superam, principalmente os que se dedicam, né, a estudar um pouquinho o histórico dos robôs para selecionar bem, quanto principalmente, né, mas isso eu também faço, mas principalmente quem tem um pouco mais de tolerância ao risco e arrisca um pouquinho a mais por operação, então logicamente tem um ganho um pouco maior. O Paulo pergunta qual que é o preço da promoção, é 497, tá? O Paulo pergunta se esse valor pode ser parcelado. Sim, pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, lá pelo Hotmart, tá? Legal, o Danilo também acabou de adquirir o curso, já está dentro do curso, parabéns, Danilo. O Marcelo pergunta, deixa eu ver se eu entendi, a gente abre uma conta numa corretora e ela tem um robô? Não, a corretora ela te fornece a conta e a plataforma gratuitamente, né? A plataforma com gráfico de investimento. Você tem que colocar o robô lá dentro e isso é por sua conta, como a gente falou, os robôs custam a partir de $99, uma licença única para o resto da vida, para uma conta, tá?
né? O Aloysio perguntou se tem algum robô incluído no curso. Não, nesses cursos aqui não tem robôs incluídos, mas eu analiso dentro do curso e mostro exatamente quais que eu testei, funcionam, e eu estou sempre testando todos os robôs que tem no mercado. Se for bom, gerar resultado, eu coloco lá. O Adro pergunta, Forex investe exatamente em que? Moedas, ações, moedas, só moedas, tá? Moedas e também ouro e prata, né? Que de certa forma são commodities, mas tem um valor muito semelhante à moeda. Então, euro, dólar, libra, franco suíço, o próprio real brasileiro, né? Então, é negociação de moedas. O Soto pergunta se eu já desenvolvi algum robô meu. Já, eu tenho um robô meu desenvolvido, tá? E tenho sim um, ele é citado dentro do curso também. O Marcelo pergunta como o robô gerencia as aplicações. Né? Ele tem uma estratégia embutida nele, né? No programa dele. Ele analisa o gráfico, é baseado em análise técnica. Então a estratégia é feita através de estatística e análise de mercado. Então ele identifica exatamente os momentos de comprar e vender, compra e vende automaticamente. Tá? Lembrando que no Forex você pode operar tanto comprado quanto vendido, ou seja, ganhar com a alta ou ganhar com a baixa. O Samuel pergunta, esse investimento de $250 é único ou mensal? Ele é único, tá? Para abrir a conta é único. Você deposita e saca dinheiro sempre quando você quiser, a qualquer momento. Você não tem obrigação nenhuma, nem de fazer depósito mensal, nem de ter o dinheiro lá. Mas eu recomendo que você faça investimentos mensais, a não ser que você já tenha uma grande quantidade para investir de cara. Porque né, você investiu uma vez $250 e nunca mais investir, você não vai muito longe só com isso, né? E por isso que eu recomendo para quem vai investir uma vez só, mas já começa por 50 mil, 100 mil, aí tudo bem, você pode só multiplicar esse dinheiro. Mas para quem começa com pouco, eu recomendo mensal para você ir acumulando mais patrimônio. O Claudio pergunta se além de Forex eu indico outros investimentos. Sim, eu invisto na Bolsa de Valores, eu invisto em fundo imobiliário, eu invisto em renda fixa, mas o mercado de Forex é o que mais tem me chamado a atenção, onde eu tenho conseguido a melhor rentabilidade. E então eu invisto sim também em outros tipos de investimento, mas tenho concentrado mais no Forex, que é onde eu tenho obtido mais resultado. Pergunto se a corretora que eu postei é confiável. Sim, é uma corretora extremamente confiável, extremamente bem capitalizada, uma das maiores corretoras do mundo, fica em Londres, devidamente regulamentada, com fundo garantidor de crédito, com seguro de até 500 mil libras por pessoas garantido mais de 2 milhões de reais caso a corretora quebre ou tenha algum problema financeiro ou haja desvio de dinheiro, ou seja, extremamente segura. Ali pergunta se a corretora é brasileira, se o aporte é em real, não, é em dólar. Você pode escolher, na verdade, se você quer em dólar, euro, libra ou franco suíço, tá? A sua conta padrão. Eu normalmente utilizo dólar americano. E como eu falei durante a palestra, como o mercado de forex ainda não foi regulamentado no Brasil, hoje a gente pode investir legalmente, mas a gente tem que investir no exterior. O que eu vejo até como uma vantagem, né? Ter dinheiro em uma moeda mais forte como o dólar, ter dinheiro fora do Brasil, ter uma série de vantagens. Claudinei, se for optar por um dos cursos, se tiver que optar por um, recomendo o curso Sucesso em Forex. Se tiver condições de adquirir os dois, é o ideal. A Avenida pergunta, você seria capaz de orientar qual dos robôs seria ideal? Sim, além do curso deixar bem claro a explicação sobre os robôs, tem a aula mensal ao vivo, onde você pode fazer essas perguntas dentro do grupo no Facebook, para mim e para os outros alunos, e a gente sempre esclarece tudo isso. O Vilmar, 40 mil, como começar a investir pelo primeiro curso? Como você tem 40 mil para investir, o ideal é que você já adquira os dois, tá? Mas se for começar só por um, começa pelo Sucesso em Forex, que é sobre robôs, tá? É um valor bem interessante para já se conseguir
né, já mais resultado financeiro em si, porque se você fizer 5%, né, por exemplo, em cima de 40 mil já dá 2 mil, né, num mês. Então, esse mês tem gente, eu tô com mais, muita gente está com mais, né? Então, realmente já fica bem interessante. Também, claro que também serve para quem está começando com menos. O Franklin pergunta se o robô ensina a fazer declaração dos rendimentos. Não, porque isso aí é uma questão. Você pode ver com o seu contador, ou enfim, mas é bem fácil de declarar lá na sua declaração anual que você tem disponibilidade em moeda estrangeira e colocar qual país, qual o valor em qual moeda, e pronto, é bem simples, tá? E 100% legal. Humberto pergunta o capital mínimo para operar com robô, $250 eu recomendo, tá? Capital mínimo. O Miller pergunta se os robôs vendidos são fixos ou tem parâmetros para ajustar. O parâmetro que a gente sempre ajusta é o manejo de risco. Alguns robôs oferecem a possibilidade de ajustar outras coisas, tá? Mas normalmente a gente já passa dentro do curso as melhores configurações. A Rose, quem instala esses robôs na conta na corretora? É o seguinte, para quem abrir conta na Active, que é a corretora que eu recomendo, até porque é a corretora que eu já testei os robôs, eles têm uma equipe lá em português, tá? Para fazer instalação de robôs gratuitamente para todos os clientes, tá? Então, você sendo cliente deles, você pode solicitar e eles fazem uma chamada com você ao vivo, onde você vê a tela deles, eles vê a sua tela, e um pode mexer no mouse do outro, e aí eles vão fazendo a instalação para você, tá? Gratuitamente. O Jeff Bezerro, os robôs são pagos por mês? São alugados? Precisam ser renovados? Não, tá? A imensa maioria deles é uma licença que chama Lifetime, ou seja, por resto da vida, incluindo atualizações, então é um pagamento único. Legal, obrigado, Tailan, muito bom, rico conhecimento. O Nando já adquiriu o curso também, parabéns, Nando. O Mauro pergunta se não existem robôs nacionais. Existem sim, mas de um modo geral, os internacionais, digamos assim, são melhores que os nacionais, tá? O Walt pergunta se futuramente é possível viver de Forex. Sim, plenamente possível. Você só precisa ter o capital necessário para gerar a renda que você precisa. Por exemplo, se você tiver o equivalente a R$300 mil investido lá, você for fazer um saque de 2% do seu rendimento, que dá 6 mil por mês, e sacar 6 mil por mês, por exemplo, enfim, plenamente possível, por que não? O Nando pergunta se as aulas ficam disponíveis de imediato. Exatamente, você já vai receber imediatamente no seu e-mail o link de acesso e vai poder acessar o curso. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail pra gente. O Vini da Paz pergunta se precisa de vários robôs. Não precisa, você pode operar com um só. Tá? Com o tempo, tendo mais capital, recomendo que adquira mais para fazer aquilo que o Marcelo Brown falou, né? Diminui o drawdown e mantém ou melhora a rentabilidade, mas você pode começar com um só. O Edvan pergunta se a oferta de Natal que tá lá é porque acho que tá atrasado, o pessoal esqueceu de atualizar, mas é isso mesmo, tá? Maurício pergunta se Active Trades é ECN, STP ou MM, né? Market Maker. Ela é ECN, STP, tá? Tem uma pergunta interessante, né? Que se todos investem, se a maioria investir com robô, todos vão ter lucro, ou seja, o mercado só vai ter lucro. Primeiro que a maioria das pessoas que investem, infelizmente, perde dinheiro porque elas não sabem investir, né? Elas investem completamente perdidas. Vão lá, abre uma conta, começa a operar de forma, né, completamente sem fazer sentido nenhum. Então, por isso que infelizmente a maioria perde dinheiro, porque a maioria não investe em conhecimento.
Mas veja bem, você ganha com a oscilação das moedas. E não é um monte de gente operando que vai influenciar o preço do dólar, do euro, da libra. Tá? Vai subir porque a economia de um país está melhor ou pior, pelo dinheiro que as multinacionais, que os bancos centrais precisam transferir de dinheiro. Isso é que vai jogar a moeda para cima ou para baixo. Tá? E você vai ganhar ou perder de acordo com como você operar isso. Né? Então, ou seja, a gente é muito pequeno, né, as pessoas físicas. É, mesmo quem tem múltiplos milhões é muito pequeno no mercado, né? O que quem vai definir o preço do dólar, do euro, da libra são os bancos centrais, são as grandes empresas, a economia dos mercados, e a gente pode aproveitar isso ou não. A Grazi pergunta: o curso é 100% em português, mas e os robôs, né? No caso, os robôs eles vêm com manual em inglês, né, tudo, mas eu mostro dentro do curso em vídeo como instalar e como configurar o robô, e o pessoal da corretora também dá o suporte, então fica muito simples, tá? Não precisa saber inglês para conseguir fazer isso. O Gustavo: sou totalmente iniciante e não possui muito dinheiro. O curso é recomendado para mim também, com certeza, tá? Porque o curso começa do zero, para quem não sabe nada, e vai até a parte, digamos assim, mais avançada, onde ensina como selecionar, né, os robôs, os sinais. Então, e serve, né? Você pode começar com $250, então serve para você sim. Legal, Cláudio adquiriu o curso, parabéns. Pergunta também sobre ações. Se você quiser saber mais ações, só mandar um e-mail para mim em contato. Eu vou botar aqui no chat: contato @o investidordesucesso.com, que eu te passo mais informações também sobre ações, tá? O Carlos pergunta se é possível perder o valor além do depositado. Não, tá? A corretora Active ela tem um seguro, onde caso por uma ordem muito alavancada, coisa que eu não recomendo, a conta chega a ficar negativa num movimento muito rápido de mercado, o seguro assume o prejuízo, você não tem como perder mais do que você colocou. José Filho pergunta quanto custa o curso. O robô entre $99 e $800, e se pode copiar a estratégia exatamente, você pode copiar exatamente a mesma estratégia e operar exatamente da mesma forma. Humberto é uma pergunta interessante. Como ele imagina que os robôs operam bastante, né? E há uma taxinha na execução de cada ordem. Isso não comeria o lucro? Não, tá? Porque no Forex, quando é um mercado bem mais competitivo, bem mais maduro que o nosso aqui no Brasil, a taxa ela é muito baixa, então ela não corrói o lucro. E só para vocês terem noção, todas aquelas resultados que eu mostrei ali de robôs já é pós-corretagem, tá? A corretagem ali logicamente já foi descontada do valor da conta. Então, tudo aquilo é resultado de robô pós-corretagem. Então, você começa, por exemplo, às vezes no Forex pagando 10 centavos de corretagem, dependendo do valor investido. Então, 10 centos de dólar, né? Então, realmente, a taxa no Forex é bem mais em conta e ela não corrói os lucros. O Júlio pergunta: com o IOF de 6% é vantajoso usar cartão de crédito? Não, somente se for um valor baixo, $100, $200, por questão de comodidade, mas se não, por exemplo, fazer por Neteller sem pagar taxa é mais interessante. O Pierre pergunta sobre a lista de robôs. Exatamente, dentro do curso tem a lista completa, não só com a lista dos robôs, mas com a análise de cada um, com preset, que é a configuração dele, tudo pronto, tá?
Legal, o Douglas está adquirindo também, pagando via boleto. Parabéns, Douglas. O Diogo pergunta, eu já respondi anteriormente, mas vou falar de novo sobre depósito e saque, né? Você pode fazer via cartão de crédito, via casa de câmbio, transferência internacional pelo banco, via Neteler, que é um site, uma empresa onde você está linkado às suas contas no banco. Aqui no Brasil você transfere sua conta no Bradesco para lá, na sua conta Neteler você usa para transferir internacionalmente, como se fosse uma casa de câmbio assim, online, para transferir para fora com custos baixíssimos. E o saque, mesma coisa, você pode sacar para sua conta Neteler e para sua conta aqui no Brasil, você pode sacar direto para sua conta bancária aqui no Brasil, sem problemas. Ou no exterior, tá? Quem tiver conta no exterior, se quiser sacar, transferir para conta no exterior, pode também. Legal, o Eric já adquiriu o curso, parabéns. O Carlos pergunta qual que é a diferença com o Binary Options, né, com opções binárias. É um mercado totalmente diferente, tá? O mercado de opções binárias é diferente do mercado de Forex. É um mercado que eu não recomendo, tá? Não vejo vantagem nenhuma. Ele não é regulamentado em nenhum... não é regulamentado, por exemplo, na Inglaterra, em outros países sérios, tá? Então é um mercado que não acho interessante, tá? Nem confiável. Legal, agora que eu vi o Marcelo Brown atualizou aqui, ele acabou de fazer as contas lá exatamente, e ele não está com 12, ele está com 13,11% no mês de rentabilidade. Você vê, ele comprou o curso em dezembro, foi fazer só em fevereiro, e muito interessante, parabéns, Marcelo. Sim, o Douglas pergunta quem emitiu o boleto, se é o mesmo valor até o vencimento, exatamente. Tailan pergunta se é possível controlar os robôs pelo celular. Não, mas não tem necessidade, tá? O robô ele roda 24 horas, tá? O mercado de Forex não fecha, as moedas negociam 24 horas por dia, só fecha final de semana. Então o que acontece? Normalmente a gente coloca isso num servidor. Por exemplo, a Amazon está com uma promoção atualmente, 12 meses gratuito de servidor online, tá? Você pode colocar também, dependendo do tamanho da sua conta, você recebe gratuitamente da corretora. Então não precisa disso, tá? Mas você pode sim acompanhar a conta e as operações em tempo real pelo celular sem custo, tá? A corretora te dá a plataforma para celular de graça. William, nós definimos o drawdown no robô, quanto maior o risco, maior o lucro, exatamente. Quanto maior o risco, maior o lucro e maior o drawdown também, né? O Eric fala que ele não tem cartão internacional, se ele pode para comprar os robôs no nome da esposa, sim, sem problema nenhum. Pode comprar o robô no nome da sua esposa, porque ele é por conta, tá? Então você ativa ele para sua conta, independente de quem é o titular da conta. Só o número precisa, tá? Mas se você precisar também, no próprio Neteler tem cartão pré-pago, né? Você paga antes, deposita o dinheiro lá e aí usa ele como um cartão de débito internacional e você pode comprar os robôs. Tem gente perguntando, né, novamente qual que é qual curso. O curso de Sucesso em Forex é o curso de robôs e o curso Top Traders em Forex, o curso de sinais. O Celso pergunta quantos robôs eu utilizo. Atualmente aprovados, tá? Que eu tenho aprovados com bom resultado, 9. Em teste eu tenho atualmente mais uns 4. Então são 13 robôs. Rodando todos em conta real, 4 com valor pequeno em teste e 9 para valer. A gente tem uma grande variedade de robôs, tem muitos robôs bons no mercado. A gente vive num momento que eu nunca vi tantos robôs bons ao mesmo tempo. É um momento muito interessante do mercado. O Josley pergunta se em menos de 3 anos dá para ter uma boa rentabilidade. Na verdade, como o Marcelo falou, você pode ter isso de repente no primeiro, segundo ou terceiro mês, né?
Solene pede para falar mais sobre conta de demonstração. É uma conta praticamente igual, né, à conta real, só que o dinheiro é virtual. Você recebe gratuitamente da corretora, acessa, abre sua conta, opera, pode botar o robô para operar na conta demonstrativa que você adquirir, e para você simular e ver se você quiser antes de colocar em dinheiro real. Jair pergunta se eu dou assessorias na colocação dos robôs. Eu dou assessoria, né, no grupo no Facebook, nas aulas ao vivo, sobre como eu utilizo, sobre as configurações dos robôs na instalação diretamente. Aí quem dá esse suporte é a corretora, tá? O Renilson fala: Forex dá para sobreviver, pois estou sem emprego. Forex só dá para viver de Forex se você já tem um bom dinheiro investido. Que nem eu falei, você tem 100 mil investido, você quer resgatar 2% ao mês, por exemplo. E, ou seja, tirar 2 mil reais por mês, 3%, de repente 3 mil reais por mês. Mas você tem que ter os 100 mil, né? Se você não tem e está sem emprego, realmente eu sugiro que, né, procure um emprego ou uma forma de renda para investir e acumular patrimônio para poder viver de Forex. Mas você não tem como colocar lá $1.000 e viver daquilo, tá? Não tem como. Muita gente perguntando sobre os robôs, se eu indico. Sim, dentro do curso eu indico os robôs. Como eu falei, eles custam pagamento único, licença pro resto da vida, entre $999 e $800. O Fabiano pergunta: se algo der errado, qual o risco? Você seleciona, por exemplo, 1% por operação, né, no robô. Se o robô operar 10 ordens seguidas negativas, você perdeu 10% da sua conta, ou seja, você tem muito controle sobre o risco. O Robson fala que mora no Brasil, mas pretende ir para Londres e pergunta como que faz para sacar lá e o custo do saque. O custo do saque é 12,50, tá? Dólares. $12,50 para fazer o saque. O preço, o custo, né? E você saca, tá, da sua conta lá para qualquer conta sua. Tem que ser o mesmo titular, tá? Se a conta é sua, você não pode sacar para a conta da sua mãe, do seu filho. Esposa, se for conta conjunta, né? E você só pode sacar para sua conta em qualquer banco do mundo. Você abriu conta no banco em Londres, na Inglaterra, e quer sacar para lá, não tem problema, tá? Marcelo, você seleciona os melhores robôs do mercado? Exatamente. Eu estou constantemente analisando os robôs, todos os robôs novos que saem no mercado, eu compro, testo, e se for aprovado, eu passo para dentro do curso. Legal, Alex comprou o curso, parabéns. O Eric, quanto a Active, o VPS, que é o servidor, né, onde roda o robô, vai ficar funcionando o dia todo? Sim. Utilizar o da Amazon depois dá muito trabalho para usar o da Active? Não, tá bem fácil. Da Amazon você tem 12 meses gratuitos. Se eles manterem a promoção depois, é só você fazer só o nome da sua esposa, o nome de alguém, se quiser manter gratuito. E dependendo do tamanho da conta, você já ganha gratuitamente da Active. Como eles fazem toda a instalação do robô, você pode pedir para eles fazerem sem problema. Ô Luiz, qual o melhor curso para quem é totalmente iniciante? Se você for começar só por um, se você fizer os dois, melhor, mas se for fazer só por um, recomendo o Sucesso em Forex. O Wesley pergunta se pode ter mais de um robô na mesma plataforma. Pode sim, sem problema. O Marcos pergunta como que é feito o saque. É cartão de crédito, retirada, tem máximo? Não, tá? Você pode sacar o seu cartão de crédito se você depositou via cartão de crédito até o valor que você depositou, mas via transferência bancária não há limite, tá? Você tem 5 milhões de reais, você quer sacar amanhã 5 milhões de reais, amanhã você saca 5 milhões de reais. Não tem limite de saque em nenhum momento via transferência. No cartão sim, tá? Mas via transferência não tem limite. Legal, o Nando já está assistindo ao curso, legal.
Você está perguntando da data da aula mensal ao vivo. Eu aviso por e-mail e dentro do curso, tá? Normalmente é início de mês. Acredito que a próxima deve ser ali dia provavelmente 4 ou 5 de maio, tá? Mas a gente não agendou ainda. O Josley pergunta se 3 ou 4 robôs já tá bom para começar. Já tá excelente. Você vê pelo Marcelo Brown, né? Que com 4 robôs conseguiu já 13,11% esse mês, né? Então já está excelente. Se dá para começar com um, imagina com 4. O Eric teve uma ideia interessante, eu até esqueci de falar sobre isso no curso. Se eu tiver duas contas, uma moderada e uma mais agressiva, né? Com valor menor, onde você suporta mais risco. Dentro da Active você pode ter mais de uma conta, você pode ter 2, 3 contas dentro da mesma corretora, sem custo nenhum a mais por isso, tá? Você não tem custo de manutenção de conta, de custódia, nenhuma conta, tá? Lá. Eu faço isso, tá? Por exemplo, eu tô com uma conta que eu comecei vai fazer quase 3 meses agora, 2 meses e meio, 2 meses e pouco. Ela tá com 45% em 3 meses, tá? Mas é uma conta agressiva, drawdown alto, já chegou a perto de, já chegou a mais de 20%. Então, mas como é uma conta menor, uma continha pequena que eu comecei com $1.000, então eu não fico com medo, né? Então eu deixo mais agressivo. Legal, Fernando. Parabéns pela palestra, obrigado. O Eduardo pergunta sobre os saques, né? O saque custa $12,50 se for valor maior via transferência. Qualquer valor via transferência, pequeno ou grande, não tem limite. Para sacar, por exemplo, via Neteller, eu não lembro de cabeça, que é praticamente sem custo. Tem uma taxinha bem pequena, mas daí existe um limite que eu não sei de cabeça qual é. Mas se você se cadastrar ali para abrir sua conta demonstrativa na corretora, você pode entrar em contato diretamente com eles, eles têm todo o suporte em português e te ajudar com isso. Legal, parabéns Alexandre, adquiriu os 2 cursos. Wesley, eu posso ter plataforma? Sim, gratuitamente no site que eu coloquei ali da corretora, você adquire a plataforma para conta demonstrativa gratuitamente. O Deilson pergunta sobre o contato com a corretora. Você pode contactar eles por e-mail, por telefone, né, só diretamente ligando para a Inglaterra, mas hoje em dia com Skype, com tudo isso aí fica fácil. Mas a forma mais fácil, tá, é você mandar um e-mail e pedir para eles te ligarem. Eles te ligam aqui no seu celular, no seu telefone fixo aqui no Brasil sem problema, tá? Então, se você quer falar e não só por e-mail, quer conversar, né? Você manda um e-mail, eles atendem muito rápido, o suporte deles é excelente, atende todos os clientes em até 24 horas úteis e aí eles te ligam e você conversa no telefone sem problema, tá? Também uma ou duas vezes ao ano eles vêm ao Brasil visitar clientes e fazer eventos para, enfim, poder conhecer o pessoal pessoalmente, bater um papo ao vivo. Inclusive, eu vou fazer um evento, tá? Até esqueci de falar também durante a apresentação, que é um evento ao vivo mais avançado para a gente ir a fundo na seleção de robôs, debate de estratégia, lado psicológico, para os alunos dos cursos CS em Forex e Top Traders em Forex, onde só vai poder adquirir o ticket, né, pro evento ao vivo, vai ser em São Paulo, quem for aluno dos cursos, tá? E inclusive daí o pessoal da corretora vai estar presente aqui no Brasil também, para poder conhecer o pessoal e tudo mais. Gustavo pergunta se você pode fazer retirada dos investimentos sem problema. Sim, sem problema, tá?
O Eric pergunta, existe a possibilidade de um robô mandar fechar uma ordem e ela não cumprir e fechar aberta? Não. Fica aberta não, tá? A corretora, a Active tem uma execução excelente e ela vai executar o mais rápido possível no melhor preço possível, tá? O Eduardo pergunta, com o quadro de simulação dos robôs, existe uma tendência a aumentar o drawdown a longo prazo? Não, tá? Porque tudo depende da estratégia. O fato de ter muito robô, como eu falei, não vai influenciar o preço do dólar ou do euro, né? Então não muda nada. O Robson, posso operar morando em Londres? Claro, a corretora fica aí. Pode operar morando aí sem problema, tá? O Henrique está perguntando sobre site de análise técnica. Realmente eu tenho foco e recomendo que você invista com robôs, que eu acho que é muito mais eficiente do que ficar operando de maneira manual, além de não perder tempo. O Rafael pergunta se esses robôs são vendidos por mim ou por terceiros. Por terceiros, tá? Eu tenho um robô que eu desenvolvi, mas todos os outros são por terceiros. O Eric pergunta se o robô para de funcionar em momentos de alta volatilidade, notícia, ou depende do robô. Depende do robô. Tem robô que o próprio fabricante usa um sistema para desativar durante esses momentos, outros tomam vantagem desse momento, depende do robô. Humberto pergunta se essa rentabilidade que você falou de 12% é líquida? Sim, líquida. Tá? Só tem que tirar quando trouxer o dinheiro de volta o imposto de renda. Mas a corretagem já foi descontada. Tailan, quanto que é em média o custo mensal da corretora? Não tem custo mensal fixo para manter conta aberta, tá? Quando você fizer fazer uma ordem, vai cobrar aquela taxinha que é pequena e só. Não tem custo mensal como tem aqui no Brasil de taxa de custódia. Ele pergunta se é melhor MetaTrader 4 ou 5. A gente utiliza 4, tá? Para Forex, a 4 é melhor que a 5. A 5 é mais para bolsa. Legal, Fabrício adquiriu o curso, parabéns. Robson também adquiriu, parabéns. Gustavo também, parabéns. O Orlando também adquiriu, parabéns. O Eric pergunta, para instalar o robô já tem que ter VPS? Sim. Gustavo, cada robô usa em pares de moedas diferentes ou no mesmo par? Tem robô que opera numa par só, tem robô que opera em 4, em 6, em 2, enfim, tem de tudo, né? Robson pergunta quanto costuma o robô. Ele sai para os alunos a R$ 897, né? O Anderson pergunta qual o critério para seleção e diversificação de robôs. É o que eu ensino dentro do curso, é algo que eu preciso de horas, algumas horas para ensinar, né? Não tem como responder aqui rapidamente. O Gilberto pergunta como os robôs produzem mais de 5% ao mês, se ele recomenda fazer empréstimo do banco a 1,5%, seria viável? Viável sim, mas não recomendo, tá? Porque você vai se colocar sob muita pressão. E aí você pode fazer besteira, mexer nos robôs, mexer nas ordens, porque se você não fizer pelo menos 1,5%, você vai ter prejuízo, aquele dinheiro não é seu. Então, não recomendo que faça empréstimo para investir, tá?
Douglas pergunta: no curso fica claro como funciona esse mercado de moedas? Sim, eu explico exatamente, tá? O Vinícius: preciso de quanto tempo por dia para operar com robô? Na verdade, zero, tá? Eu recomendo todo dia dar uma olhadinha na conta para ver como é que tá indo, 2 minutos, 5 minutos. Mas se você está viajando, se você está ocupado, passar 1, 2, 3 dias sem olhar, não tem problema. Toda semana aí sim eu recomendo que, sem falta, pelo menos uma vez por semana, você dê uma conferida como é que tá indo as coisas. O Eduardo pergunta se o curso inclui um mentoring. Não exatamente um mentoring individual, né? Um mentoring em grupo, né? Dentro do grupo no Facebook, nas aulas ao vivo. Um mentoring em grupo, sim, mas não um mentoring pessoal. O Eric: eu posso adquirir um robô, usar ele em conta demonstrativa e depois usar na real? Pode sim. O Cláudio pergunta sobre corretora nos Estados Unidos. Eu não indico. Os Estados Unidos é sério, país sério, logicamente, né? Tem muitas corretoras, mas eu nunca. Já cheguei a abrir conta nos Estados Unidos, testar uma outra corretora, mas eles não têm fundo garantidor de crédito para Forex lá. Ao contrário da Inglaterra, que além do fundo garantidor de crédito, a Active tem o seguro de 500 mil libras, né, de garantia. Então eu prefiro investir na Inglaterra, que eu sei que aconteça o que acontecer, meu dinheiro está garantido, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que é um país sério, bem fiscalizado, mas não tem essa garantia mesmo, né? Então eu prefiro a Inglaterra. Então acabei nunca testando muitas corretoras nos Estados Unidos, não tenho nenhuma específico para recomendar. O Eduardo: presencial, quem sabe? Sou de Floripa. Se você está falando sobre mentoring, né? É possível, manda um e-mail para mim, que de repente a gente, se você achar que vale a pena pelo valor e tudo, a gente pode combinar. É aquele mesmo e-mail que eu postei ali, contato@investidordosucesso.com. Início pergunta se ele pode escolher quais robôs o robô pode operar. Sim, alguns robôs são bloqueados para outros pares, outros, na maioria, não. Mas eu não recomendo usar em pares que o robô não foi feito para ele. O Eduardo perguntou se eu também faço consultoria de outros investimentos de um modo geral. Sim, né? Eu visto também em Forex, além de Forex, bolsa, fundo imobiliário, renda fixa. Eu tenho uma visão mais geral, né? E falo sobre todos os tipos de investimentos, sim. O pergunta quando antes de você adquirir o robô, você sabe qual a estratégia ele executa? Na verdade, nem depois que você compra você sabe. Você só tem análise de histórico. É nisso que a gente se baseia para selecionar os robôs. As estratégias, digamos assim, são secretas, né? Não estão abertas no código do robô. Então você não sabe, você só sabe a forma, a gente sabe a forma como ele opera. Para quem entende análise técnica, opera rompimento, opera contra tendência, a gente vê isso claramente, mas exatamente o código a gente não sabe. Nem precisa saber, né? Legal, Fabiana adquiriu o curso, legal. O Cláudio: os robôs mais caros quer dizer todos melhores? Não necessariamente, tá? A gente tem robôs de $700, por exemplo. Acredito que o melhor de todos, na minha opinião, custa $700, mas tem excelentes robôs a $197, $99. Então, os melhores, por exemplo, tem um que é muito bom, $297, ou seja, não necessariamente mais caro é melhor, tá? Mas acho que realmente o melhor de todos eles, ele custa $700, que nem é o mais caro. Tem outro de 800 que é bom, mas é inferior e custa mais caro. O Vinícius pergunta como eu entro no curso. Se você adquiriu, você vai receber imediatamente um e-mail com acesso. Se não recebeu, é só mandar um e-mail pra gente. O Cláudio: curso em vídeo ou PDF? Em vídeo, tá?
Robson pergunta sobre o imposto, ele que mora em Londres. Se eu não me engano, quem mora em Londres tem uma forma de investir em Forex que se chama Spread Betting, que tem isenção de imposto de renda, tá? Para quem mora, cidadão, né, que mora lá. Então você pode se informar lá na Active, tá? A Rita, qual a diferença de investir com corretor ou banco? Esse tipo de mercado de Forex só é oferecido por corretoras, tá? Porque é uma forma que você investe ativamente, né? Não é tipo um fundo, coisa assim. Então tem que ser através de corretora. Legal, o Deilson acabou de adquirir o curso, parabéns. O Vilmar pede novamente o link dos cursos, eu vou postar aqui novamente para vocês. É uma boa pergunta do Humberto. Ele até pede desculpa assim, por ser incrédulo, mas sem problema. Por que que um robô tão bom custa tão barato, né? Se ele é lucrativo a estratégia. Agora pensa bem. Um robô vendido, por exemplo, a $500. Não vou nem pegar os mais caros. E aí, digamos que o cara vende um robô por dia, né? Vezes 30, ele ganha $15.000 por mês, né? Ou seja, num país desenvolvido, com 15 mil, é diferente do Brasil, né? Com 15 mil você vive bem aqui no Brasil, mas com 15 mil lá fora você vive muito bem, né? $15.000 dá R$ 45.000. O cara pode viver disso e investir dinheiro todo mês. E a estratégia dele no mercado de Forex, que tem muita liquidez, vai continuar funcionando da mesma forma, né? Então, ele pode vender 2 robôs por dia e ganhar $30.000 por mês. Então, é sim um negócio muito lucrativo, por isso que eles vendem barato. Barato é mais acessível, muita gente compra, eles ganham dinheiro e a estratégia continua funcionando do mesmo jeito. Eles vivem disso, investem, né, multiplicam o dinheiro, então é um negócio interessante para eles sim, do que só operar e viver só de rendimento de dinheiro. Até porque tem gente que às vezes opera muito bem, mas ainda não conseguiu ganhar e acumular muito dinheiro. Então, às vezes o cara tem uma boa rentabilidade, mas ele não conseguiu ainda acumular muito patrimônio, então ele quer fazer dinheiro vendendo. A Sandra pergunta sobre as formas de transferências. Tem um e-book dentro do curso gratuito, incluso de bônus, que explica sobre transferência, e também a Active dá todo o suporte para tirar dúvidas. Fabrício, se eu investir fora e sacar fora, eu preciso pagar IR, você paga só quando repatriar para o Brasil, enquanto está lá fora não precisa. Elas perguntam se no curso ensina a operar manualmente. Não, somente com robô nesse curso, tá? Legal, a SAF adquiriu o curso, parabéns. O Pedro pergunta, podemos ter mais de um robô na mesma corretora? Sim. O Nando pergunta, o rendimento em lucro que terei por mês será condicionado à quantidade de robôs que tenho? Se sim, qual a média de lucro de cada um que gera? Com mais robôs, aquilo que o Marcelo explicou, fica mais diversificado. Você mais diminui o drawdown do que aumenta a rentabilidade com vários robôs. Tá? E em relação à rentabilidade, depende do manejo de risco. Né? Que tem gente mais arrojada, arrisca mais, ganha mais
mais conservador, arrisca menos, ganha menos, também tem menos drawdown. Então, depende disso, né? Mas com drawdown, como o Marcelo falou ali, bem baixo, você pode conseguir aí 3, 4, 5% ao mês, é bem viável. Legal, o Vinícius já chegou o e-mail lá para ele, já está acessando. O Demetrio também comprou, está aguardando a confirmação do cartão. Legal, parabéns. O Gerson pergunta da corretora FX Maker na Espanha. Não recomendo, tá? Eles nem ficam na Espanha. Eles ficam num paraíso fiscal aí. Acho que tem um escritóriozinho na Espanha e falam que estão na Espanha. Não recomendo, tá? O João pergunta se pode usar o robô de Forex em ações. Não, ele é feito exclusivamente para Forex. O Douglas, eu pretendo investir R$ 500 por mês durante 15 anos. Com isso, posso conquistar independência financeira? Sim, plenamente viável, tá? Plenamente viável. O Gustavo pergunta qual a diferença entre os robôs e estratégias. Eles têm estratégias diferentes. O Cláudio, o que vale mais a pena? Comprar 4 robôs de $99 ou um de 400? De um modo geral, nesse caso, por exemplo, eu prefiro comprar 2, 3 robôs mais baratos do que um só mais caro, tá? Para diversificar mais, porque tem robôs também baratos bons. Não necessariamente porque é mais caro é melhor. O Fabrício perguntou MetaTrader 4 ou 5. No Forex a 4 é melhor do que a 5. O Marcos pergunta, com retorno tem como fazer 10% ao mês? Com $25.000 e um rendimento de $2.500 por mês daria para viver disso. Para você fazer uma média de 10% ao mês, você tem que operar de forma agressiva. Então, o que acontece? Operando de forma mais agressiva, por exemplo, você vai fazer 25, 30% drawdown. E aí você tem 25 mil, né? E imagina num mês ou em um mês e meio você tem 30% drawdown. Ou seja, vai perder 7.500 e você vive disso. Você vai ficar desesperado, você vai mexer, você vai fazer besteira, você vai ativar robô, vai desativar, ou por exemplo, vai desativar. Aí em seguida os robôs vão fazer uma excelente semana, fazer 20% de lucro numa semana, e você estava desativado porque você estava com medo que ele estava perdendo. Ou seja, você vai fazer besteira com certeza. Então, depender de um rendimento muito alto não vale a pena. Eu recomendo 2% ao mês. O que fizer a mais, você fica tranquilo de sobra, né? 2, 3 no máximo, tá? Para viver disso, tô falando, né? Pergunta se eu negocio o robô na Bovespa. Não, tá? Porque nada contra, mas lá fora tem tanta liquidez, tem tanto robô bom, não tem problema de várias pessoas utilizar o mesmo robô, tem alavancagem, o mercado é bem mais dinâmico, 24 horas. Eu vejo tanta mais vantagem que eu não vejo por que operar com robô aqui no Brasil. O William perguntou como operar manualmente. Eu tenho um curso que ensina isso, se chama Como Operar Forex. Se você tiver interesse, manda um e-mail pra gente que a gente manda mais informações. Legal, o Marcos acabou de adquirir o curso também, o Brandão também. O Orlando, eu não tenho Facebook, terei problema na aula? Não, na aula ao vivo não, mas sem Facebook você não pode, não tem como acessar o grupo de alunos no Face, que eu recomendo fortemente que você acesse. Então eu recomendo que abra uma conta gratuita, né, no Facebook para acessar o grupo de aluno, mas a aula ao vivo não precisa de Face. O Eli, eu tenho servidor, o robô pode ficar no meu servidor? Pode, sem problema.
O Wilmar pergunta, fala que ele adquiriu o curso, parabéns, e tem um filho que faz administração. Se pode transferir esse curso para ele? Sim, dentro de casa, sim, não tem problema, tá? Não é ele, o sistema tem um sistema de segurança de várias pessoas começarem a acessar de vários lugares diferentes com a mesma senha, mesmo acesso, ele bloqueia o acesso, tá? Mas duas pessoas assim, mesma família e tudo sem problema. Para quem quer participar do grupo de alunos, tá? Recomendo que todos participem. É só quem adquirir o curso, só mandar um e-mail para contato@investidorsucesso.com, fala qual curso você adquiriu, o e-mail, e que a Dayana do suporte vai te adicionar. Fabiano, o mesmo robô pode ser usado para mais de uma conta? Poucos, tá? A maioria dos robôs tem licença para uma única conta, que você pode alterar essa conta, mas ela continua sendo sempre só para uma conta. O Alessandro falou que foi informado pela Active que não é possível transferir recursos dos Estados Unidos. Sim, eles têm um acordo com os Estados Unidos para os investidores americanos investirem nas corretoras dentro dos Estados Unidos. Como brasileiro, você pode mandar daqui para lá, para Londres, sem problema, e depois sacar para os Estados Unidos. Mas depois que você estiver morando nos Estados Unidos com dinheiro dentro dos Estados Unidos, você só tem como investir nas corretoras americanas. Até não pergunta se precisa criar estratégia para operar com Forex ou se o robô já... Não, o robô já tem estratégia nele. Você não precisa criar estratégia nenhuma, só usar a estratégia pronta. Tá legal? Estamos a 1h15 aqui então respondendo perguntas. Eu acho que eu consegui responder a maioria aqui, as mais comuns, mas é muita pergunta. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, tá legal? Então gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui até agora, já 11h04 da noite. E é isso aí. Continue aí acompanhando nossos e-mails, o trabalho. Vão vir novas aulas, novos cursos, novas informações gratuitas. Então continue acompanhando a gente aí, tá legal? Então obrigado pela presença de todos e boa noite.